que que é o DevOps, né? É o objetivo de hoje. A gente vai começar explicando o que que é o DevOps, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o evento, né? A organização, o DevOps Days, que é uma organização open source. Mas vamos começar com o DevOps, galera. DevOps é um conceito muito polêmico, inclusive, dentro da nossa própria área, né? Porque não é tecnologia, não é ferramenta, envolve um pouco mais de cultura, Não é cargo, não é necessariamente. cargo necessariamente, apesar das empresas colocarem lá DevOps Engineer. Mas o que que é DevOps para vocês? Helenita, começa aí tentando elucidar para a gente um pouquinho, principalmente do ponto de vista de SEC, né? O que que entra de segurança no ciclo, né? Rapaz, me quebrou aí, porque... o DevOps, ele vai ser ali a união entre o desenvolvimento e a operação, né? Tipo, o desenvolvedor, ele trabalha fazendo a aplicação e a operação vai construir ali o que acontece por trás, né? A infraestrutura, aquela parte de onde você vai colocar, pipeline e tudo mais. Sim. E aí, tem toda essa guerra, né? Entre os desenvolvedores e a galera da infraestrutura. E aí, o DevOps, ele vai entrar como essa cultura de que todo mundo se pertence, assim, né? Sim. Todo mundo pode colaborar um com o outro e tudo mais. E essas relações não precisam ser tão quebradas assim, né? Não precisa ser sempre essa guerra entre o desenvolvedor e a operação. E aí, depois de um tempo, também se entra o conceito de DevSecOps, né? Que Show. vai colocar a segurança do pensamento ali, do primeiro requisito até o ambiente final, assim, né? Até a parte do cliente, até o uso do cliente, né? Então, é bem interessante, né? Porque você vai ver como o desenvolvimento, a operação e a segurança, quando eles estão juntos, né? É como a engrenagem, né? A engrenagem que funciona. E quando eles estão em guerra, meu amigo... Inclusive caos. a engrenagem é muito, faz parte do nosso símbolo, né? Sim. Da nossa logo. Ela é muitas vezes utilizada, né, para fazer essa relação da produção, os processos de produção do software, né? Sim. E como o DevOps é essa engrenagem que faz com que a produção do processo de software aconteça. E como a Helenita falou, né, um pouco do deploy, um pouco do pipeline, um pouco da containerização, do Docker e tal. E esse ciclo do infinito, né, é meio que isso, né? O DevOps, ele faz parte do processo de produção de software que é infinito, né? Você... eu acho que depois do Agile, né, que chegou para poder modificar um pouco a área de tecnologia, a forma como produzimos software, é isso, né? É um ciclo infinito, tem a sprint, aí tem a planning, aí você produz o software e leva ele até produção de uma forma mais automatizada possível do ponto de vista de desenvolvimento, né? João, tá... É uma questão de que a gente precisa considerar que é uma indústria também, né? Sim. Apesar de a gente estar falando de códigos e tal, a gente está falando de uma indústria. Então, a gente recebe demandas e a gente produz soluções e entrega essas soluções no mercado. Então, Perfeito. a gente está falando de indústria, basicamente, né? Apesar de estar num contexto de software, de ser algo que não tem fisicamente as engrenagens, Sim. todo aquele modelo de produção, ele precisa existir. E eu tenho muito essa visão de que essa questão do DevOps, ela surge um pouco dessas questões de agilidade, de processos, que vem também dessa indústria histórica, digamos assim, né? De deixar aquele processo mais produtivo, de deixar aquele processo com menos falha, ter essa previsibilidade do que realmente vai acontecer, ter a certeza de que aquilo que você está desenvolvendo, aquilo que você está fazendo, é de fato o que precisa ser feito, o que foi solicitado pelos stakeholders, pelos seus clientes, etc. Então, essa questão da pipeline que a Helene também mencionou, por exemplo, a gente vai ter a questão da entrega e da integração contínua, né? Justamente para a gente poder ter essas avaliações. Então, a gente vai entregando ali já conforme vai fazendo para validar se aquilo realmente está de acordo com o que é esperado e se funciona no mundo real. Sim. Basicamente, né? Porque às vezes você faz uma arquitetura ali, mas acaba que uma coisa ou outra falha porque você não considerou que o cliente, na verdade, utilizaria isso em um contexto
diferente e tal, e aí às vezes você precisa modificar isso para ser mais efetivo, né? Uma automação que você achou que era válida na análise de requisitos ali, Sim. quando foi colocado na prática, na verdade isso meio que se tornou um gargalo ali, porque aconteceu alguma coisa, então você tem que voltar. E aí a gente vai para a questão do símbolo do infinito, né? Sim. Você sempre vai pegando novas demandas, você Isso. vai desenvolvendo, você vai entregando e tal, tudo mais, até, não vou dizer terminar, mas até chegar aos resultados que você Sim. precisa de acordo com o que o tempo passa, né? Porque terminar é difícil. Eu acho que o lance da forma como a gente produzia software antigamente estava muito ligado à forma como a engenharia civil constrói um Sim. prédio, né? Tipo, mas a gente não tem a entrega formal, apesar de que um prédio também já se entende que é um ciclo infinito, porque tem manutenção predial, tem tudo mais, tem uma manutenção posterior, mas o prédio como algo físico e palpável se entende como algo entregável e finalizou a engenharia ali, né? A engenharia faz a projeção, a arquitetura, e aí entra a engenharia elétrica, tudo mais, assim como é a nossa área, né? Tem o front-end, o back-end, apesar de que na maioria das vezes a gente faz tudo. Integrações. Mas aí, antes eu trabalhei em empresa, por exemplo, que usava MS Project para poder gerenciar em cascata, gerenciamento em cascata, o software, a produção do software. Então, teoricamente, a gente tinha que entregar um software, um produto. Só que aí, a partir do momento em que veio aí o Agile Conference lá, com a galera do Extreme Programming, a galera do Pair Programming, a galera do Agile, Sim. e aí vieram fundamentos para dentro do desenvolvimento de software para fazer essa gestão de uma forma diferente, né? E aí entra o Scrum e outras metodologias por dentro. Essa questão do Agile, por exemplo, é um exemplo muito claro dessa minha visão aí, por exemplo, da questão da indústria, né? Porque o Agile, ele vem meio que de outras áreas e a gente integra isso no nosso... E aí meio que vira algo nosso, né? Depois, porque a gente assume isso pra gente e aí é nosso agora. Deixa eu só... O Joab tá aí? Joab? Já chegou lá nossa encomenda, nosso lanchinho. Lá vai o nosso road. E aí, mas é isso, o lance da indústria de tecnologia ter mudado com esse ponto, o termo DevOps também surgiu com o Patrick Debois, né? Que trouxe um pouco disso para as conferências de Agile, inclusive, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, Jatobá, o que é que você tem para contribuir aí sobre esse DevOps, conceito? Eu tive o meu primeiro contato com DevOps, conheci realmente o termo DevOps, faz uns 3 anos e foi totalmente diferente de como eu vejo hoje. Sim. Eu comecei enxergando DevOps apenas com a parte de cultura e comunidade, de certa forma. Perfeito. Eu vi uma live na empresa que eu trabalhava e o que se apresentou foi isso, de você ajudar na comunidade, a questão também das metodologias ágeis, então era mais voltado para pessoas. Não tinha muito essa parte de infraestrutura. Vim conhecer no DevOps Day Salvador. Aí, a partir dali, eu entendi mais o universo do DevOps. A questão de infraestrutura, de observabilidade, entre essas coisas. Aí, tive essa mudança. Então, aprendi também a questão da comunidade, participando da comunidade, a organização DevOps Days. Vejo a importância de estar atuando nisso. Então, o DevOps me trouxe mais para o mundo da computação, como fazendo parte da vida. Eu acho que é uma coisa importante para quem trabalha na área, também viver aquilo, não ficar só como o mercado de trabalho e viver uma vida totalmente separada. Então, o DevOps me apresentou isso. Então, fazer parte da comunidade, conversar com pessoas, estar sempre vivendo aquilo na área de tecnologia foi um dos aprendizados que eu tive com isso, esse viés cultural e de comunidade. E agora também estou procurando estudar mais a parte de infraestrutura, de operações, porque era a parte que eu não conhecia tanto tecnicamente, mas estou aprendendo mais agora. Perfeito, maravilha. É engraçado que é esse o lance. Eu acho que a proposta do DevOps Days e do DevOps em si é mais esse, né? Que o Jatobá falou. O lance da cultura, o lance de isso estar mais vinculado com uma forma com que as pessoas, os profissionais de tecnologia trabalham, né? Sim. O João falou um negócio interessante que antigamente, quando a gente se produzia em cascata, o desenvolvedor e o time de infra, acho que a Lenita falou isso também, eles brigavam muito, né? Então, tipo, era uma briga. O desenvolvedor desenvolvia, entregava o código-fonte na mão do time de infra e whatever. Ali Se vira. o time tinha que se virar e era uma briga por conta disso, né? E aí, depois do Agile Conference lá e depois de toda essa mudança da forma como a gente produz software, que vieram ferramentas para integrar os dois times. E aí, agora, hoje, a gente faz meio que cria pipelines e manipula ferramentas que permitem
essa produção seja mais automatizada, né? E é interessante essa questão da cultura, né? Porque quando a gente vai num time que tem uma relação boa com o time de operações, um time de desenvolvimento que tem uma relação boa com o time de operações, o desenvolvimento flui melhor porque eles vão conhecer o ambiente, eles vão Sim, conhecer como sim. é que as coisas funcionam e tudo mais. E quando é um time que eles não estão nem aí para operações, não estão nem aí para como é que total. acontece e tudo mais, você vai ver que é um time que vai ter mais dificuldade ali de fazer o sistema do jeito que foi proposto, né? Uhum. Eu acho que isso aí é muito aquela questão de, tipo, essa parte da cultura é muito importante, porque ela vai... Ela funciona independentemente das ferramentas, basicamente, né? Então, Seu time a café. gente precisa que as coisas aconteçam assim. Por exemplo, eu preciso que o ambiente de desenvolvimento seja similar, por exemplo, ao ambiente que isso vai funcionar. Ou seja, o ambiente que a infra está realmente utilizando lá para publicar isso para a galera. Por quê? Porque senão, quando for jogar para lá, vai dar BO. Vai dar ruim, não vai funcionar. Aí o dev vai ficar de lá. Não, valeu. Não? Não, né? O dev vai ficar de lá, tipo, na minha máquina funciona, lá não funciona, e aí é Cada isso. um com Então, seu problema. é muito essa questão de cultura, eu acho que nesse sentido, né? De você entender o que de fato o seu cliente quer, de fato o que você precisa entregar ali, de fato como isso pode funcionar, entendeu? Então, é uma questão de pensamento que precisa das pessoas para funcionar correto, e muito por isso de fato, algo que é uma cultura de ser, né? Porque se as pessoas não pensam assim, por mais que tenha pipeline, por Sim. mais que tenha tudo descrito ali, não vai muito para frente, né? E hoje em dia, o dev, mesmo que não seja o DevOps, ele tem que conhecer de DevOps, tem que conhecer a parte de infraestrutura, pelo menos o mínimo. Eu falo porque quando eu já ouvi os termos de DevOps trabalhando como dev, só que aí você vai entendendo melhor cada um conforme você vai entrando na área, entendendo a importância daquilo ali. Então, para qualquer pessoa na área de tecnologia, assim, do desenvolvimento, é extremamente importante o conhecimento técnico na área de DevOps. Porque, primeiro, você vai usar alguma ferramenta. Mesmo Sim. que você não seja DevOps, você vai usar acho que várias das ferramentas comuns, assim, do DevOps. Então, você conhecer é muito importante também. Total. Com certeza. Ô Joab, chegou uma comida agora. Meu Deus, o pobre não aguenta Fala, isso é mais. estranho. Tu fala, não, eu trouxe um lanche. Aí uma sacola de monstro. É um energético. Primeiro tem que vir um energético para depois. Não veio um Guaraná zero. Tá alugando. Um Guaraná A gente vai zero, ter ele não que. pediu. A gente vai ter que dar uma comissão pro Joab aí. Eu fiquei pensando nisso quando ele falou, não, eu pedi um lanche. Aí quando chega uma sacola de monstro, eu... Só que ninguém vai no energético, só eu. É que eu já tomei tô tomando aqui, na verdade, nem acabou ainda. É interessante, Café. é interessante o lance do energético, inclusive, porque existe essa mudança, né? O dev antigamente ele tomava café, Eu tomo era, café era o ainda. desenvolvedor do café, e hoje os jovens consomem mais energético, né? Os jovens, mudança de comportamento. assim, né? Você é mais velho que eu. Não, sim. Eu tomei café antes do energético. Os jovens, hoje em dia, eles não ficam tomando energético nem café. Porque agora, a nova geração, depois da minha, É fitness, né? É Os alfas, fitness, os alfas. agora eles aguinha saborizada. Água saborizada. A galera tá mais Tal fit. é fitness. Vê a gente todo ferrado, né? Tomou... Não vou seguir esse caminho. Não vou Não, seguir Não, esse nas caminho. costas. remédio. Primeiro com Exatamente. Engraçado que essa mudança geracional, eu acho que é ela que traz muito isso também, né? Essa mudança de comportamento da forma de produzir software. A tecnologia em si sempre foi, inclusive, um lance muito do jovem, né? O jovem dos jogos. Inclusive, eu já conversei com muita gente que veio aqui no podcast que falou justamente sobre isso. A mudança de comportamento das pessoas da área de TI ao longo das gerações, ela é notável. Eu acho que o lance do DevOps surge muito nesse... a gente tem uma mudança geracional, esse lance de querer tudo muito rápido a todo momento. Eu acho que o DevOps ele surgiu também muito no intuito de fazer mais deploys por dia, né? Esse lance Mercado. da entrega Mercado, ágil e a entrega rápida.
As Big Techs foram surgindo, foi surgindo essa demanda, né? Netflix, iFood, grandes empresas, grandes Big Techs precisavam fazer deploy cada vez mais rápido. Uhum. E aí, no início, eu inclusive já vi algumas apresentações de palestras de DevOps Days antigos, e era justamente esse o tema. Era tipo, como fazer 20 pipeline, 20 entregas por dia. Eram cases, inclusive, de empresas de Big Techs isso, né? Fazendo 20 deploys por dia, fazendo 30 deploys Aumentar o por número de dia. entrega, né? Exato, o número de Imagina que antigamente a gente esperava, sei lá, 1 hora pra alguma coisa ir pro ar. E era impensável fazer 20 deploys por dia. Impensável isso, impensável. Impensável. E hoje em dia a gente faz muito mais que isso, né? Só para baixar as bibliotecas, né? Sim, Só E pra baixar as antigamente tinha que baixar. E pra baixar era tipo um dia esperando. Aí agora dá pra só rapidinho. Os servidores, inclusive, eu conversando com pessoas muito mais antigas na área, que é o meu ciclo, né? Mastodonte. As pessoas sempre dizem isso, esse lance de o servidor, o cara que mexia no servidor, o cara de infra, era mais um artesão, era um serviço mais artesanal do que qualquer outra coisa. Então, tipo, o cara era meio que um artesão mesmo, era um negócio manual. Então, tipo assim, com o Docker, por exemplo, hoje a gente tem o registro de tudo que está subindo. As dependências, versão de tudo que está subindo. E aí, antigamente era muito manual. Então, o cara instalava o Python versão, sei lá, 2 ponto alguma coisa. Ninguém sabia que tinha essa versão instalada lá. Aí o dev ia subir um projeto novo, o dev codificou na versão diferente. E aí dava um conflito, dava problema de dependência e tudo mais, né? Então, eu acho que o DevOps vem muito nesse contexto de documentar, e o conceito de infraestrutura as code, né? Infraestrutura como código, vem muito nesse sentido também. Tipo, mesmo quando começou a surgir AWS, Google Cloud, ferramentas de cloud, surgiu muito no sentido de, pô, mas eu tenho que clicar em um monte de botão para criar os servidores, e como é que eu vou saber qual configuração de qual servidor eu criei? Então, acho que o papel da pessoa que assume essa responsabilidade de trazer o DevOps para o time é mais esse, né? Construir um Terraform significa documentar a infraestrutura, né? Então, meio que isso. E sempre ele chega com essa proposta de resolver... Ai, esqueci a palavra. Resolver conflitos, né? Sim. Ele chega com a proposta de resolver conflitos de código, mas também conflitos humanos, assim, né? Conflitos de infraestrutura, mas conflitos entre pessoal, assim, né? Sim. De que tinha um cara que ficava no servidor escondido no escuro. Aí... E esse cara, inclusive... E ele não poderia ser demitido, inclusive. Não podia ser demitido, porque se ele fosse demitido, a empresa quebrava. Ou ele quebrava. Ninguém mais sabia. Ninguém sabia mais fazer nada. A documentação era ele. Tinha esse cara que ficava no escuro no servidor, e tinha o cara que ficava no escuro codando. Exato. Que era um cara que não sabia se comunicar, não sabia falar com ninguém, e aí juntava com outro cara que não sabia falar com ninguém, e era guerra. Eram dois escuros diferentes, um no seu escuro de cá e outro no escuro de lá. Muito louco isso. E o lance do DevOps também inclui em outras coisas, né? Como a Lenita falou, DevSecOps, né? O time de segurança começou a se integrar. Então, o lance do DevOps ser algo que integra os times é muito isso, né? DevSecOps está integrando o time de segurança ao processo, o ciclo de desenvolvimento de software. Então, a ferramenta de segurança vai rodar no pipeline junto para fazer verificação, scan container, seja lá o que for, para verificar vulnerabilidades. Então, adicionar setores de tecnologia dentro do ciclo de produção de software, eu acho que é o principal objetivo do DevOps, né? Da cultura DevOps. Uma coisa que vocês falaram sobre as ferramentas de hoje em dia que auxiliam em problemas antigos, de certa forma. Sim. Eu entrei para a área de tecnologia tem 5 anos, de certa forma. Então, algumas coisas é muito importante você ver a história de cada ferramenta, pelo menos para mim. Quando você conhece o problema que aquela ferramenta resolve, faz muito mais sentido para você estar trabalhando.
Uhum. Então, acho que sempre que for aprender uma tecnologia, uma dica boa é você ver a história, porque foi criado, como era antes. Sim, sim. Uhum. Eu acho isso sempre importante. E outra coisa que eu tinha para comentar é... Deixa eu lembrar aqui. Eu peguei a era de... A transição que eu peguei foi de Stack Overflow para ChatGPT. Sim. Então, essa é a parte que eu estou entendendo os problemas, que muda. Mas antes disso, eu tenho que muito acompanhar a história. E a partir disso é o que me ajuda a entender muito para que servem as coisas. Então, Sim. acho algo muito importante. Total, total, total. A gente vai falar também um pouco sobre essa era de inteligência artificial e como é que a inteligência artificial entra no ciclo de DevOps, né? Mas, Helenita, tem mais alguma coisa para completar? Eu queria começar já a falar sobre o DevOps 3 mesmo. Sim. Tranquilo. Tranquilo? Sobre isso que ele foi falando, é importante porque às vezes a gente faz um curso e aí o curso começa com história da computação. Sim. E aí a galera fica tipo, que chato. Mas é importante você saber quando a computação chegou no É Brasil, muito importante. como é que funcionavam as redes antes, o que é o ARPANET e tal. E aí, se a gente negligencia a história, a gente não consegue fazer Sim. um futuro assim, né? Como vai existir o futuro da computação se a gente desconhece a história, assim, né? Se a gente Só- desconhece o que aconteceu antes, se a gente desconhece que foi em meio à guerra que a internet Sim, foi sim, total. criada, né? Não saber, por exemplo, o que foi a crise do software. Sim, Para um cara que tá nessa área aí, para uma pessoa que tá nessa área, sim. eu acho que é já começou daí um débito técnico muito Sim. grande, entendeu? É. Não saber o que foi a crise do software. Que aí vai trazer muito, talvez, do por que o DevOps, a cultura DevOps é importante também, Sim. né? Tudo mais. Essa questão da entrega aí que tu falou, 20 deploy por dia, não sei o quê. A gente tá vendo muito isso agora, né, com essas novas startups e Sim. coisas de IA que estão surgindo. Sim. Que aí, não sei, tal empresa lançou uma funcionalidade e aí todas as outras têm que lançar no mesmo Sim, dia para sim. poder competir, né? competir, No senão... mercado. É. Sim. E aí a gente tem uma quantidade de entrega absurda Sim. e talvez, né? A pipeline não esteja sendo tão seguida assim, questão de teste, Total, validação total. de segurança e tudo mais. E aí o problema agora passa a ser, são as ferramentas de IA. E aí o pessoal acaba terceirizando as suas responsabilidades, né? Sim. Não, mas graças a Deus Pra- que a pra IA essas chegou, questões, que é né? para manter meu emprego. Aí a parte de Pois é, segurança abre um buraco na segurança dos softwares e aí Helenita Todo dia eu Se a faixa agradeço. salarial já tá muito aqui, dinheiro, meu Deus do céu. Oh, vai Jesus, subir escuta. agora. A gente vai conversar, inclusive, depois Sim. sobre faixas salariais, assim, quanto é que DevOps, inclusive, foi uma área que, durante um período muito grande, foi considerada só para seniors, porque Sim. não existia o conceito, então quem ia para DevOps era o cara de infra de muitos anos, ou o cara que era desenvolvedor, mas tinha uma afinidade muito boa com infra, então demorou muito tempo para se ter espaço para júniors, né? DevOps júniors. Então, hoje as empresas ainda têm poucas vagas, mas tem algumas ainda para DevOps júnior, mas é um lance... Mas é porque também a área de DevOps é uma área muito abrangente, né? Sim, Então, um cara que está estudando há 6 meses, ele tem que lutar muito, correr muito atrás, Sim, muito sim, mesmo, assim, total. para conseguir se sustentar ali naquela vaga. E muitas vezes a área não é junior friendly, né? Não É junior sempre friendly, uma exato. coisa assim de tipo coisas muito urgentes e precisa fazer para Sim. ontem. E então não tem tempo do sênior sentar com o júnior para ensinar ele a fazer as coisas. Então o cara tem que ficar o tempo inteiro correndo e correndo muito para conseguir chegar num nível assim, ok. Uhum. Então o mercado não quer esperar. Total. Inclusive, essa é uma grande crise do mercado de tecnologia que agora que a gente não tem mais a urgência da pandemia, né? Que a gente tinha que formar, sei Sim, lá, sim. 500, 600 pessoas por ano para conseguir Dar conta da conseguir demanda. digitalizar, né? Sim. Porque o mundo 2019 ainda era muito no papel Sim, sim, sim. e chegou 2020 era tudo
tudo tinha que estar na Tinha que estar na internet, internet, tudo tinha que estar digital. Então, era tipo, vaga a rodo, assim, Tinha. e Total. quem aproveitou, aproveitou. Com certeza. Exatamente. Só que, como desacelerou, né, essa urgência de ter a digitalização, hoje em dia o mercado voltou a ser assim, né, de tipo, vamos contratar só sênior, porque não vai ter tempo de sentar para ensinar o Sim. cara. Sim. Uhum. E aí, se a pessoa não for desenrolada assim de pegar e fazer e meter as caras, muitas empresas não pegam júnior. Sim, total. Eu acho que hoje tem aquela questão, o desenvolvedor tem que aprender com o avião andando. Tem que ler o manual do avião com ele já no céu e tem que saber o que fazer. Se der um problema, tem que corrigir lá. Então, mesmo o júnior já tem que pelo menos pegar o ritmo Sim. de aprender rápido e ao vivo ali. E aprofundar nos momentos de descanso, assim, né? Tipo, aquela pergunta que todo... Se aprofundar nos momentos de descanso, exatamente. A pergunta que todo professor fazia na faculdade: o que é que você faz de meia-noite às 6? Exatamente isso. E aí tu tem que estudar, pô. Não adianta, A não gente adianta. tava falando aqui de perguntas que não podia fazer antes de começar, né? Aí uma das perguntas que você não pode fazer é perguntar para o profissional de TI que horas que ele foi dormir. Não pode. Verdade. Não pode. Exatamente. Tá no mesmo patamar de se perguntar a idade para mulher e salário para o homem. Boa. Mas Não pode. depois de um tempo eu tive que aprender a dormir cedo, porque a gente precisa também, como profissionais de TI, dar uma olhada na saúde, porque se a gente se acaba pela empresa, assim, a empresa não vai se acabar por você. A gente já trabalha sentado, o que é totalmente... Passar 8 horas sentado é um atentado à saúde física, né? Aí já tem problema de saúde mental também, porque aí vem burnout, vem um monte de problema. Café energético pra dentro. Café energético pra dentro, e aí vai, né? Nem pode mais tomar energético, porque já dá um negócio de um ataque cardíaco. Não tira meu energético de mim, por favor. Mas é isso, é bacana.